Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, após vocês terem visto o vídeo explicativo sobre múltiplos de um número natural e divisores de um número natural, nós iremos fazer os exercícios que estão no livro integrado do terceiro bimestre. Lá na página 124, você vai abrir o livro na página 124 e nós iremos até a página 129 no exercício 43. Então, para facilitar a sua compreensão, eu vou estar explicando tópico por tópico para que você consiga compreender os enunciados. Então, abre o seu livrinho aí, pega lápis e borracha e com bastante atenção, preste atenção na explicação comigo. Número 35, diz assim, o enunciado está dizendo que uma empresa de valores, essas empresas que possuem carro forte, né, que coletam dinheiro em alguns estabelecimentos, ela faz a coleta do dinheiro nos supermercados e nas loterias, né, nas casas lotéricas. Então, nas casas lotéricas, ela faz sempre a cada 2 dias, E nos supermercados, ela faz a cada 3 dias. Só que, se nós admitirmos o zero aí no calendário, né? Se admitirmos, aliás, o zero como ponto de partida, quais são os dias que essa empresa vai fazer a coleta no supermercado e quais são os dias que ela vai fazer a coleta na casa lotérica? Então, primeiro nós vamos começar com a coleta nos supermercados. Aliás, na loteria. Primeiro nós vamos começar com a coleta na loteria. Bem, na loteria ela faz a cada 2 dias. Então, nós temos aí o calendário de agosto, nós não temos o zero, né? E aí vocês vão continuar a coleta a cada 2 dias. Mas nós não temos o zero, mas vamos imaginar que nós temos. Então, 0, 1. Passou, você vai circular qual numeral depois? 2. Você vai fazer de 2 em 2. E aí você vai circular de vermelho os números, de 2 em 2, tá bom? Depois que você circular no calendário de agosto aí, de 2 em 2, você vai escrever embaixo quais dias foram circulados. Aí você vai colocar aí os dias circulados, tá? Os dias que você circulou. Depois, essa sequência de números com a inclusão do zero é chamado múltiplos de 2. Nós sabemos que os múltiplos de 2 é o produto, não é isso? É o resultado da multiplicação por qualquer número natural, ok? E aí, nós vemos aí os múltiplos de 2 abaixo. Depois, vocês irão circular no outro calendário de azul de 3 em 3, tá bom? Os resultados de 3 em 3. E a mesma coisa você vai colocar embaixo. Quais dias foram circulados, se você for de 3 em 3. E aí você também vai perceber que nós temos na sequência, com a inclusão do zero, os múltiplos de 3, que também é o resultado, ou seja, o produto da multiplicação por qualquer número natural. Ok? Depois, vocês vão lá na página 125, tá perguntando assim: em quais dias do mês a empresa fará a coleta tanto nas lotéricas quanto nos supermercados? Então, você vai observar os calendários, o calendário da lotérica e o calendário dos supermercados e você vai perceber em quais dias do mês de agosto que a empresa vai estar fazendo a coleta tanto no supermercado quanto na loteria, os dias em comum. E aí você vai escrever esses dias em comum, ok? Depois, qual foi o primeiro dia em que a coleta coincidiu? Desses dias em comum, desses dias que a empresa está fazendo a coleta tanto no supermercado quanto na loteria, qual foi o primeiro dia que foi igual, que coincidiu, que eles fizeram no mesmo dia, o primeiro dia? E aí você vai escrever com algarismo, tá? Você não vai colocar o dia da semana, assim, segunda, terça, não. Você vai colocar o número, tá bom? O número. Por exemplo, no dia 2,
Aí você vai colocar, é um exemplo. Depois, no número 36, nós temos o seguinte. Uma caneta, apenas uma, custa R$4. Quanto custarão? Quanto custarão? Valor em reais. 0 canetas. Aí você sabe que você precisa fazer uma multiplicação. 4 vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Depois, o valor de uma caneta. 4 vezes 1, 4. Valor de 2 canetas. E assim por diante. Se vocês conseguirem completar essa tabela, vocês irão perceber que esses valores são chamados de múltiplos de 4, porque você acabou de fazer, os múltiplos de 4, não é verdade? No número 37, há uma explicação de como nós podemos calcular os múltiplos. Nós podemos calcular os múltiplos, fazendo a adição das parcelas iguais, O que eu acho muito mais trabalhoso, uma vez que nós aprendemos que a multiplicação vem para facilitar todo o processo. Então, você pode fazer a adição das parcelas iguais, ou você pode fazer pela multiplicação, tá bom? Então, nós conseguimos fazer de duas formas, pela adição ou pela multiplicação. No número 38, vocês irão calcular os 5 primeiros múltiplos dos números aí. Múltiplos de 9, múltiplos de 12, múltiplos de 20, múltiplos de 30 e múltiplos de 35. Sabendo que quando nós vamos calcular múltiplos, nós podemos partir do número 0. Então, como eu faço para calcular os múltiplos de 9? 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9, são os 5 primeiros. Então, 9 vezes 0, aí você coloca o resultado. 9 vezes 1, colocou o resultado. 9 vezes 2, colocou o resultado. 9 vezes 3 e 9 vezes 4. Então, eu já fiz os 5 primeiros múltiplos. Os 5 primeiros múltiplos, você coloca aí na coluna de 5 primeiros múltiplos os resultados da multiplicação. E lá no cálculo você vai colocar 9 vezes 0, vírgula, 9 vezes 1, vírgula, 9 vezes 2, vírgula, 9 vezes 3, vírgula e 9 vezes 4. Por quê? Porque você está me mostrando os múltiplos desse número, ok? Igualmente, você vai fazer nos outros, tá bom? Depois, você lembra os dias em que a empresa da coleta de valores fazia sua coleta tanto na lotérica quanto no supermercado? Vocês lembram quais dias? Bem, se vocês pararem para observar, vermelho era para a loteria, E azul era para os supermercados. Só que se você olhar aí o calendário, vão existir dias que vão estar pintados das duas cores, vão ter as bolinhas das duas cores. Então, ou seja, nesses dias, nós temos coincide, a coleta, tanto no supermercado quanto na loteria. E aí, a pergunta embaixo. Quais são os dias em que as coletas coincidem? Ou seja, quais são os dias em que a coleta é feita tanto no supermercado quanto na loteria? Você vai escrever os dias com algarismos. Você não vai escrever o dia da semana com nome, Domingo, segunda, não. Você vai escrever com algarismos, com números, ok? Então, esses números, que você conseguiu encontrar, que coincidem, quando você conseguir encontrar aí esses números que vão coincidir tanto para a coleta na loteria, quanto para a coleta no supermercado, esses números significa que eles são tanto múltiplos de 2 quanto múltiplos de 3. Ou seja, você encontra esses resultados tanto na tabuada de 2 quanto na tabuada de 3. Então, para nós encontrarmos o MMC vai ser um assunto que eu vou falar amanhã, mas hoje eu já quero adiantar para você. Para nós encontrarmos o MMC, é só nós olharmos o menor número que vai coincidir aí. Mas aí a gente precisa descartar o 0. Por exemplo,
você viu aqui na tabuada, no calendário, os números que coincidem. E aí você percebeu que começa pelo 6, né? Os números que coincidem. O primeiro dia da semana em que haverá a coleta tanto no supermercado quanto na loteria é o dia 6. É o primeiro dia da semana que vai coincidir. E aí existem outros dias, 6, 12, enfim. Então, para você encontrar um MMC, ou seja, um mínimo múltiplo comum, um mínimo múltiplo comum entre os dois, entre 2 e 3, é só você ver o menor número igual, mas você vai descartar o 0, não vai contar a partir do 0. Depois do 0, qual é o menor número? Esse menor número que vai ser o MMC. Conseguiram compreender? Então, aí no número 40, vai vir dizendo assim: encontre o mínimo múltiplo comum de 3 e de 5. Então, você vai fazer considerando o 0. Então, você vai multiplicar 3 vezes 0, vai botar o resultado. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Então, 0, 3 vezes 1, 3. Então, 0,3. Você vai botando todos os resultados da multiplicação na tabuada até 10. Depois, a mesma coisa, os múltiplos de 5. Você vai botar todos os resultados da tabuada de 5, considerando o 0. E aí, você vai botar depois quais são os múltiplos comuns entre 3 e 5. Tá, você vai botar os múltiplos comuns considerando o 0, porque eu não estou pedindo para você me falar o menor múltiplo comum, eu só estou te pedindo para você me falar os múltiplos comuns. Aí você vai me dar os números que eu tenho tanto de 3 quanto na tabuada de 5, os números que se repetem, tá? Tanto em 3 quanto em 5. Depois, você vai me dizer o menor múltiplo comum entre eles. Aí sim, você vai me dar o MMC. Quando eu vou fazer o cálculo do MMC, eu vou perceber qual é o menor número que coincide, tanto de 3 quanto de 5, mas eu preciso descartar o 0. Então, eu não começo a contar a partir do 0. Contando depois do 0, descarto o 0. Depois do 0, qual é o menor número que vai coincidir, que vai ter igual, menor, tanto na tabuada de 3 quanto na tabuada de 5, iguais. Aí você vai achar o menor múltiplo comum, tá bom? Depois nós vamos falar de divisor de um número natural. Nós percebemos também que os divisores de um número natural é quando a minha divisão é exata. Aí eu tenho o divisor de um número natural. Então percebam, Sami coleciona figurinhas. Ele quer dividir suas 15 figurinhas em pacotes. Na loja em que ele foi comprar, havia pacotes de vários tamanhos. Então, perceba. Pacote em que cabem 15 figurinhas. Bem, no primeiro, existia um pacote em que cabiam 15 figurinhas. Se ele tem 15 figurinhas e nesse pacote cabem 15 figurinhas, quantos pacotes ele vai precisar comprar? Na outra, pacote em que cabem 5 figurinhas. Então, ele tem 15 figurinhas para dividir por pacote que cabem 5. Então, eu vou fazer uma divisão. 15 dividido por 5 para eu encontrar o resultado de quantos pacotes ele vai precisar comprar. Depois, pacote em que cabem 3 figurinhas. Mesma coisa, eu vou fazer uma divisão. 15 dividido por 3. Depois, pacote em que cabem uma figurinha. Mesma coisa, 15 dividido por 1. E aí você vai chegar a quantos pacotes ele vai precisar usar, tá bom? E aí você vai completar. Ele usou um pacote, ele usou 10 pacotes e por aí por diante, tá? Então, os números de pacotes, lá na página 128, os números de pacotes e figurinhas que couberam em cada um são os divisores de 15. Por exemplo, divisores de 15, aí ó, que nós encontramos 1, 3, 5 e 15, porque você efetuou a divisão,
a divisão é exata e aí você encontrou os divisores de 15, ok? No número 42 diz assim: poderíamos dividir as figurinhas em pacotes que coubessem 6 figurinhas e que não sobrasse nenhuma figurinha? Aí você vai dizer se sim ou não. Você consegue dividir 15 por 6 sem que sobre nada? Lembrando que divisores de um número natural é quando o número é divisível por outro número, mas que o resultado seja zero, né? Que seja exato. A divisão seja exata, o resto seja zero. Não pode sobrar nada, tá? E aí? Por exemplo, quais são os divisores de 12? Então, ó, você vai fazer 12 dividido por 1. Quanto é? 12. O resto qual é? Zero. Por quê? 12 vezes 1, 12. Para chegar a 12, nada. Então, o resto é zero. A mesma coisa você vai fazer com os outros. Vocês irão perceber que alguns números são divisores e outros não. Os números divisores são os que têm o resto zero, tá? Os que têm outro resto, né, que seja qualquer outro número natural, não é divisor, porque os números divisores, o resto é zero, tá bom? Então, a perguntinha lá embaixo. Os números divididos por 2 com o resto igual a zero foram quais números que você dividiu aí por 2 em que o resto foi zero? Aí você vai escrever para mim, tá? No número 3, vocês vão calcular os divisores de 16 e de 18. Lembrando que quando vocês vão calcular os divisores, ao contrário dos múltiplos, vocês não partem do zero. Por quê? Conforme foi visto na explicação, nós não vamos dividir nenhum número por zero. Nós vamos começar a partir do número 1 até dividir por ele próprio. Então, 16 dividido por 1, 16 dividido por 2, 16 dividido por 3, 16 dividido por 4, 16 dividido por 5. Dá para dividir? Não, né? 16 dividido por 1, você vai precisar saber quais que você consegue dividir em que o resultado seja zero. Por exemplo, 16 dividido por 1 dá 16, ele mesmo. 16 dividido por 2 dá 8. 16 dividido por 3, quanto dá? Dá 5, né? 5 vezes 3, 15. Para chegar a 16, 1. Então, o resto é 1. Então, aí, por 3, eu não consigo. 16 não é dividido por 3. Então, eu não tenho aí. Lembrando que você só vai colocar os números em que os resultados sejam exatos, tá bom? E aí, você vai escrever os divisores de 16 e os divisores de 18, em que os resultados foram exatos, tá bom? E aí, você vai parar nessa questão, que na próxima aula nós vamos falar de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum, tá bom? Com mais afinco, tá? Espero que vocês tenham entendido, façam com atenção. Em caso de dúvida, me chama aqui no WhatsApp, porque eu tô disponível para te ajudar. Beijo!